A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos e irmãs. Faremos hoje uma análise exegética do Salmo 38, a partir de uma perspectiva judaica tradicional, considerando o contexto cultural, religioso e linguístico do mundo hebraico antigo. Vamos versículo por versículo do texto, dentro do Tanakh, a Bíblia hebraica. Vamos iniciar nosso estudo? Preparados? Vamos em frente então. O Terrelim 38 é um dos chamados salmos penitenciais, junto com os salmos 6, 32, 51, 102, 130 e 143. Na tradição judaica, ele é classificado como um Mismor LeDavi LeHaksi, Salmo de Davi para lembrar, expressão que já carrega um valor litúrgico e teológico importante. LeHaksi é um termo técnico usado no serviço do templo, conforme Levítico 2:22, implicando trazer a lembrança diante de Deus, como memorial de uma oferenda. Aqui significa fazer memória da misericórdia divina. O salmo é atribuído ao rei Davi. Segundo o Rabi Davi Kirim, o Radak, Davi o compôs em um tempo de enfermidade e perseguição, possivelmente durante a rebelião de Absalão ou em outro momento de grande sofrimento moral e físico. O termo LeHaksi, para lembrar, é explicado como para lembrar os pecados diante de Deus, a fim de serem expiados. O Midrash Terrelim comenta que o salmo foi recitado por Davi e por Israel em tempos de sofrimento, para recordar a Deus sua misericórdia. De acordo com o gênero literário, trata-se de um salmo de súplica pessoal, onde o orante reconhece seus pecados e as consequências espirituais e físicas que deles advêm. A estrutura alterna confissão, lamentação, descrição do sofrimento e pedido de perdão. O salmo contém 23 versículos na contagem hebraica tradicional. Observe que em sua Bíblia o total de versículos é de 22. Ele se divide em 4 seções principais. Primeira seção, dos versículos de 2 a 5, que mostra castigo divino como correção. Segunda seção, dos versículos de 6 a 9, que fala da doença e da culpa. Terceira seção, dos versículos de 10 a 15, que narram isolamento e angústia. Por fim, a quarta e última seção, dos versículos 16 a 23, que traz confissão e súplica final. O primeiro versículo diz: Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Davi inicia reconhecendo que o sofrimento provém da correção divina, pois não há sofrimento sem pecado. E por isso Davi pede que Deus o discipline com misericórdia e não com ira. Davi distingue entre torahá, repressão verbal, e irsurim, castigo físico, pedindo que ambos sejam atenuados. O uso das palavras ketzer, ira, e revá, furor, remete ao vocabulário de disciplina pactual, pois Deus corrige o justo para restaurá-lo, não para destruí-lo. A partir do versículo 6, o salmista descreve uma enfermidade que simboliza o peso da culpa. A expressão corporal, não há coisa sã na minha carne, é uma metáfora do estado espiritual deteriorado pelo pecado. Mas o sábio Radak admite uma dimensão literal. Davi estaria realmente enfermo, e isso faria refletir sobre o seu estado espiritual. O corpo, no pensamento hebraico antigo, não é separado da alma. O sofrimento físico manifesta o distúrbio moral e espiritual. O versículo 11, que compõe a terceira seção deste Terrelim, diz: Os meus amigos e os meus companheiros estão ao longe da minha chaga, e os meus parentes se põem à distância. Aqui, Davi expressa o abandono de amigos e o ataque de inimigos. O Midrash Terrelim comenta que os inimigos podem representar tanto opositores humanos quanto as forças de acusações celestial, Mecatrim, que se levantam contra o pecador. A solidão e o silêncio de Davi nos versículos 13 e 14 são forma de techuvá, arrependimento. Ele se cala diante de Deus e aceita o juízo, reconhecendo a legitimidade da correção. O verbo chamar, ouvir, e sua negação, não ouço, não abra a boca, indicam submissão e confiança total. O silêncio é um gesto de fé. O Senhor falará por mim. Por fim, na quarta e última seção, no versículo 18, Davi declara: Porque eu declararei a minha iniquidade, afligir-me-ei por causa do meu pecado.
Davi confessa abertamente seus pecados. Avoni agid, declaro minha iniquidade. O verbo agid, declarar, tem a mesma raiz de argadar, narração, indicando que Davi não oculta o pecado, mas o torna conhecido perante Deus. O sábio Radak ressalta o contraste entre o orante arrependido e seus inimigos arrogantes. Nos versículos finais, Davi clama: não me desampares, ó Senhor meu Deus, não te afastes de mim. Este clamor mostra que, mesmo sob disciplina divina, o salmista confia na presença contínua de Deus. A punição é vista como corretiva, não punitiva no sentido destrutivo. Na tradição judaica, o Salmo 38 é recitado em momentos de techuvá, arrependimento, especialmente durante o Selihot, orações penitenciais, e no Yom Kippur Katan, o pequeno dia da expiação, celebrado antes da lua nova. É visto como expressão do reconhecimento de que o sofrimento humano pode ser instrumento de capará, a expiação. O Midrash Terrelim o interpreta também como uma profecia sobre o sofrimento de Israel no exílio. O povo, como Davi, confessa suas falhas e clama por redenção. O paralelismo poético reforça o ritmo litúrgico do salmo, usado tanto na recitação individual quanto comunitária, especialmente em dias de arrependimento. Concluindo, o Terrelim 38, à luz da tradição judaica, revela 4 coisas. Primeiro, um paradigma de techuvá, onde arrependimento sincero envolve confissão, aceitação da correção e confiança em Deus. Segundo, a unidade entre corpo e alma, na qual a enfermidade física reflete a dimensão espiritual do pecado. Terceiro, o amor disciplinador de Deus, onde o sofrimento do justo não é abandono, mas purificação. E quarto, a centralidade da memória, lehaxi, na fé israelita, que lembra ou que faz lembrar diante de Deus que é um ato de reconciliação e fé. Sintetizando, Davi não pede que cesse o castigo, mas que nele se manifeste a compaixão, pois o castigo sem misericórdia destrói, mas com misericórdia restaura. Chegamos assim, meus irmãos, ao final deste vídeo. Esperamos que este estudo do Salmo 38 motive cada um de vocês a nos acompanharem na análise dos salmos seguintes. No próximo vídeo, analisaremos o Salmo 39. Enquanto isso, acessem nosso canal no YouTube. Assistam, comentem, compartilhem e se inscrevam para serem avisados todas as vezes que lançarmos um vídeo novo. Fiquem com Deus e que Deus os abençoe em Cristo Jesus.